Bíblia Sagrada é um livro diferente, claro. É que é um livro comum cima outros livros. É um livro diferente porque é um livro inspirado por Deus, que tem por objetivo de ensina, de corrige, de educa, para que não pode andar no caminho de Deus. Para não andar no caminho de Deus, não tem que ter uma orientação. E livro que é inspirado por Deus, a Bíblia, ou seja, a Bíblia, essa fala na África, Bíblia é o livro de Deus. É o livro que Deus inspira para nós instrução. Na Bíblia, um conjunto de 66 livros que foi escrito para cerca de 40 autores, 40 pessoas diferentes e de culturas também diferentes, de origem diferente, durante um espaço de mais ou menos 1600 anos. O que torna a Bíblia um livro diferente? É porque tudo aquele que lê a Bíblia Sagrada, tudo aquele que estuda a Bíblia Sagrada, que compreende a mensagem de Bíblia, jamais te continua a mesma pessoa. Se você era um bandido, você torna a ser um homem direito. Se você era um fumador, você deixa de ser, você passa de ser, você cuida do corpo. E se você era arrogante, você passa a ser humilde. Então, é um livro diferente. É um livro que tem um poder transformador. Quer dizer, a mensagem que tem contido no livro é uma mensagem totalmente diferente. Você pode ler um livro de filosofia durante vários anos, você continua a mesma pessoa. Ler livro de mecânica vários anos, você continua a mesma pessoa. Mas basta não entender a Bíblia Sagrada, é suficiente para nos vida muda. Por quê? Para modo ali não te encontra com verdade. Ok? Então, no nosso primeiro verso, está no livro de São João, capítulo 17, no verso 17, está falando modo que Jesus considera Bíblia Sagrada. Modo que Jesus considera a Bíblia? Jesus considera a Bíblia como verdade. Santifica-os na verdade. Tua palavra é verdade. Então, a Bíblia é a palavra de Deus. A palavra da verdade. Então, lá, no nosso espaço, fica, santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. Ok? Então, não passa logo para a segunda pergunta. Qual é a situação de muitos estudantes da Bíblia e o que necessita para entendê-la? Qual que é a situação de vários estudantes da Bíblia? Será que logo que não lê a Bíblia não te entende o que está escrito? Logo que não lê a Bíblia, primeiro vez que não está a ler a Bíblia, não te entende o que está escrito? Não. No livro de Atos, capítulo 8, no verso 26 a 31. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candance, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu-o ler
o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Então, para que eu pude entender, era necessário que alguém explicava a ele. Então, na pergunta que está falando, qual é a situação de muitos estudantes da Bíblia e o que necessitam para entendê-la? Tem muitos que estudam, mas que compreende. E necessita de alguém para ajudar. Alguém para entendê-la, alguém precisa explicar. Então, para não entender, alguém precisa de explicando Bíblia. Sobretudo, o Espírito de Deus para ajudar a compreender. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Sem Deus nunca pode entender Bíblia. Questão número 3. Qual é a maneira correta de estudar a Bíblia? Qual é a maneira correta de estudar a Bíblia? Isaías, capítulo 28, no verso 10. Isaías 28, verso 10. Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Então, modo que não deve estudar a Bíblia? Qual é a maneira correta de estudar a Bíblia? Isaías está falando, é preceito sobre preceito, preceito mais preceito, regra sobre regra, e regra mais regras. Um pouco ali, um pouco aqui. O que isso significa? Para modo que é um pouco ali, um pouco aqui. Por exemplo, horas que nos estuda sobre um determinado assunto, ele é só para nós, a modo que Deus inspira a Bíblia de maneira fantástica. Que os 40 autores diferentes, tudo isso quase fala de assuntos comuns. Moisés, por exemplo, fala sobre um assunto. Bem, Paulo fala do mesmo assunto. E Jesus fala do mesmo assunto. E Pedro fala do mesmo assunto. Então, cada um fala do mesmo assunto, mas cada um acrescenta mais alguma coisa. Assim? Então, é por isso que eu estou falando um pouco ali, um pouco aqui. Porque se, por exemplo, pega e lê só o livro de Moisés, não entende a Bíblia inteira? Não. Se lê só Paulo, não entende tudo a Bíblia? Não. Então, tem que ler um pouco na Paulo, um pouco na Mateus, um pouco nas Lucas, um pouco na João, um pouco na Pedro, para poder entender sobre aquele assunto que estuda se fala, que está interessante. Ok? Então, ele está falando para não completa, verdadeiro ou falso. Comparar os textos que tratam do mesmo assunto, verdadeiro ou falso. Buscar outras passagens que explicam o mesmo assunto, verdadeiro ou falso. Estudar sem pedir a orientação do Espírito Santo, verdadeiro ou falso. Um pouco aqui e um pouco ali sobre o mesmo assunto, verdadeiro ou falso. Qual é que está verdadeiro, qual é que deve ser falso? Então, questão número 4. Que benefício recebe o estudante das Escrituras? Qual é que é o benefício que nos tem horas que nos lê, nos estuda a Bíblia Sagrada? São João, capítulo 5, verso 39. João 5,39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Nós examina a Escritura, para modo que nós pensa, nós crê ter nela vida eterna. E elas, Escrituras,
que te testificam de mim. Mas ali Jesus Cristo que falou, nós estuda, nós examina a Escritura, para modo na ele nós pensa ter vida eterna. E é a Escritura que te testifica de mim. Então, tudo o que a Escritura se te fala, te refere a Jesus Cristo. Ok? Então, qual é o benefício que não te tem estudando a Bíblia Sagrada? Através da Bíblia Sagrada, não te encontra o quê? Vida eterna. A vida eterna. E a Escritura Sagrada que te testifica de Jesus Cristo. Então, Bíblia te testifica de Jesus Cristo. Quer dizer, Bíblia, tudo inteiro, te fala de Jesus Cristo. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia te fala de Jesus Cristo. De Jesus Cristo como quem? Como Criador, como Redentor e como mantenedor de humanidade. Então, Jesus Cristo é o centro da Bíblia. Então, é por isso que eu falo, nós examina a Escritura, porque na ele nós pensa ter vida eterna. E é a Escritura mesmo que te testifica de mim. Então, tudo o que Jesus Cristo fala, tudo o que Jesus Cristo faz, que terá testemunho dele, de sua obra que está fazendo, é a própria Bíblia que te mostra, mas Jesus Cristo é a verdade. Ok? Fica claro? Sim. Ok. Então, próxima questão. Questão número 5. Está vira lado. Que outro benefício prático advém de examinar a Bíblia? Que outro benefício prático que também de estudo da Palavra de Deus? Qual que é outro benefício? No livro de São João, lá onde que não está, agora no capítulo 16. Capítulo 16. São João, capítulo 16. Então, no São João 16, 13, a Bíblia está falando o seguinte: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. E no capítulo 8 de João, no verso 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eis ali outros benefícios que não tem na estuda a palavra de Deus. Que quando não estuda a palavra de Deus, Espírito de Deus te guiando, te orientando em toda a verdade. Não é no início que a palavra de Deus é a verdade. Então, horas que não se estuda a palavra de Deus, quem é que está fazendo entende? O Espírito Santo. Mas será que o Espírito Santo está fazendo entende a palavra de Deus se nunca estuda a palavra de Deus? É possível? Acho que não. Se nunca te lê, se nunca te busca para no cônjuge, se nunca te estuda a palavra de Deus, então, o Espírito Santo nunca por nada faz conosco, porque nunca te lê, nunca te estuda, nunca por cônjuge. E Jesus Cristo falou, mas quando que o Espírito Santo vem? Ele agora que está guiando em toda a verdade. Tudo que é verdade que está escrito na palavra de Deus, o Espírito Santo está guiando nele, está orientando nele. E outra coisa, no capítulo 8, no verso 32, ali sim é muito interessante. Porque horas que no estuda a Bíblia, coisa que te acontece? No te conche é verdade. Quem é verdade? Jesus Cristo. E se no conche verdade, se no conche Jesus Cristo, não é aqui? Na São João, capítulo 5, verso 39, ele fala, examinais as Escrituras, porque cuidais ter nela vida eterna. E são elas que testificam de mim. Quer dizer que Jesus Cristo é a verdade.
E a palavra de Deus é a verdade. Jesus Cristo é a palavra de Deus personificada. Ok? Então, horas que no estuda a Bíblia, não te encontra o quê? A verdade. E a verdade, o que a verdade está fazendo? A verdade está libertando. Então, aquilo que é falando, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, esse ali é benefícios de estudo da palavra de Deus. Horas que no estudo da palavra de Deus, nós é liberto. Agora, liberto de cozer. Liberto de ignorância, liberto de erros, liberto de engano, liberto de Satanás, e liberto do pecado, liberto de tudo o que é mal e que está fazendo vive para longe de Deus. Então, horas que no conche, verdade, não te passa, está andando no caminho de Deus. E aquela que é benefícios de estudo de palavra de Deus. Horas que não estuda a palavra de Deus, que não tem conhecimento, jamais alguém que está enganando. Ou continua te enganando. Acho que não. Alguém que está enganando se não conche verdade. E se assim, não sabe quem é mãe, ninguém que está enganando quem é mãe, porque não conche a mãe. Mas assim que conche a mãe, alguém está enganando. É verdade ou não? É verdade. Então, benefícios é que lá. Então, fica o Espírito Santo guia em toda a verdade. E é a verdade que nos liberta. É a verdade que está libertando. Então, esses ali benefícios de estudo de palavra de Deus. Compreendido? Fica claro? Sim. Alguma dúvida? Não, cadê dúvida? Cadê dúvida? Ok, graças a Deus. Questão número 6. Quem dirigiu os profetas ao escreverem a Bíblia? Segundo de Pedro 1:21. Quem é que dirige profetas quando está estudava, ou seja, quando está escreve Bíblia Sagrada? Na segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, quem é que escreve Bíblia? Foi homens naturais, homem normal? Não. Foi homens inspirado ou movido pelo Espírito Santo. Ok? Foi homens inspirado, movido para o Espírito Santo que escreve Bíblia. Eles recebem mensagem de Deus e eles escrevem na Bíblia Sagrada. Ok? Pergunta número 7. Quanto do texto bíblico é inspirado por Deus? Quais ou quanto textos bíblicos que é inspirado para Deus? E quanto textos bíblicos que é inspirado para Deus? Nota bem no livro de Timóteo. Então está escrito: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, boa obra que não pode fazer, provém de conhecimento de palavra de Deus. Ninguém é capaz de andar no caminho de Deus sem com a palavra de Deus. A menos que seja iluminado e orientado pelo Espírito de Deus. Mas alguém que te recusa estuda a palavra de Deus, te recusa estuda a Bíblia, e que pode andar na justiça, e que pode andar no caminho de Deus, e que pode andar no caminho reto. Porque é necessário que nos estude a Bíblia, que nos estude a palavra de Deus, que nos estude o que Deus deixa revelado para nosso conhecimento, para que não pode andar no caminho de justiça. Então, quanto
parte de Bíblia que é inspirado somente no Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento Deus te falava com o homem face a face. E que lá? Não. Somente no Novo Testamento, porque era tempo de Jesus. E que lá? Não. Também não. Então, toda a Bíblia é inspirada por Deus. Tanto Novo como Antigo. Tudo é palavra de Deus. Então, Deus inspira essa palavra, inspira a Bíblia para nós conhecimento. Segundo este texto que eu acabo de ler, a Bíblia é útil para ensina, para repreende, para corrige, para educa na justiça. Através do estudo de Bíblia, nosso caráter pode ser transformado. Se uma noite no início, quem é ladrão, te deixa de ser ladrão, te passa a ser trabalhador, te trabalha com o seu próprio mão para comer seu pão. Quem que era fumante, quem que era alcoólatra, te passa a ser homens sadios. Quem que era bandido, te passa a ser homens são. Por quê? Porque a palavra de Deus, que é inspirado para Deus, para o Espírito de Deus, tem poder de transformar a vida, transforma qualquer pessoa que aceita, anda no caminho de Deus. Questão seguinte: que parte da Bíblia não foi escrita por autores humanos? Ele é mais interessante. Você sabia, Mateus, uma parte de Bíblia que caiu homem que escreve? Que sabia? Ok, então não estava dizendo. Êxodo 31, verso 18. Êxodo, no capítulo 31, no verso 18. Então está escrito: e tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Tábuas de testemunho, aquele 10 mandamentos. Aquele 10 mandamentos escrito na pedra, foi escrito para o dedo de Deus. O próprio Deus que escreve e que dá Moisés. Ok? Então, que parte de Bíblia que foi homens que escreve? Está completa lá? 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Então, 10 mandamentos. Se crê alguém falou, Bíblia é homem que escreve. Que logo, bota de frente. Que é homem que escreve. Foi Deus que escreve 10 mandamentos com o seu próprio dedo e que entrega para o homem. E Bíblia também, que foi de vontade de homem, foi Espírito Santo De Deus. que inspira o homem para escrever Bíblia. Então, Bíblia é palavra de Deus. Ok? Nós estamos na penúltima questão. Está alguém autorizado a alterar a Bíblia? Ele também é de suprema importância. Alguém tem autorização de alterar alguma coisa na Bíblia? Malaquias, capítulo 3, no verso 6. Malaquias, capítulo 3, verso 6. Está escrito: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Deus é imutável. Se Deus é imutável, Deus que te muda. Se Deus que te muda, a palavra de Deus te muda. Se Deus que te muda, a lei de Deus te muda. Se Deus que te muda, o caráter de Deus te muda. Não. Se Deus, Ele é imutável. Ele é eterno. Então, se palavra, se caráter, se lei, também que te muda. Ok? Então, anota ler na Apocalipse 22, 18 e 19. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico,
se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. 19. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Então, quem está autorizado a ler a Bíblia? Quem está autorizado a mudar palavras de Bíblia? Ninguém. A Bíblia fala ninguém que está autorizado. Se alguém diminui alguma coisa, Deus está trazendo ser parte na reino do céu. Se alguém acrescenta alguma coisa, Deus está acrescentando praga sobre ele. Então isso significa que ninguém que está autorizado a mudar nada que está escrito na Bíblia. Então se alguém diminui alguma coisa na Bíblia, é que entra na reino do céu. E se alguém acrescenta alguma coisa, também é que entra na reino de Deus. Por quê? Não hoje no princípio, na Malaquias, capítulo 13, verso 6, ele fala, eu, Senhor, não mudo. A ele, Deus, é que te muda. Então, essas coisas que pode muda. Palavra de Deus que pode muda. Conselhos de Deus que pode muda. Orientações de Deus que pode muda. Então, aquele que está na Bíblia, não deve observar assim como está escrito. Por quê? Quem que terá? Deus está trazendo seu nome, está trazendo parte na reino dos céus. Quem que acrescenta, também Deus está acrescenta praga sobre ele. Ok? Então, coisa que fica lá? Alguém está autorizado a fazer isso? Não. Não. Porque se alguém tira alguma coisa, Deus está trazendo também se parte na reino dos céus. Se alguém aumenta alguma coisa, Deus está aumentando também praga que está escrito no livro de profecia. Okay? Então ninguém que está autorizado a mudar a Bíblia. Como são chamados os praticantes dos ensinos bíblicos? Modo que são chamados, modo que Deus te chama, que as pessoas que cumprem ou que praticam ensinos bíblicos. São João, capítulo 13, verso 17. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Então, feliz é quem é que pratica coisas que está escrito na Bíblia. Esse é Jesus Cristo que fala. Quem é que pratica coisas que está escrito na Bíblia, nasceu, ele é chamado de bem-aventurados ou de feliz. Feliz é aquele que pratica o que está escrito. Agora, na Tiago 1, 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. O que a palavra está a falar? Para nos tornar praticantes e não somente ouvintes. Se não ouve, para não pôr na prática. Esse é o apelo de Deus para nós. Ora, se que não estuda a palavra de Deus, que não conhece a verdade, coisa que não deve fazer, pratica a verdade. Põe na prática a verdade que não ouve. Então, modo que são chamados praticantes de palavra de Deus ou de ensinos, esse é chamado de bem-aventurados ou de felizes. Bem-aventurados ou felizes os praticantes de mandamento ou de palavra da Bíblia. Ok? Então, esse ali é nosso estudo
sobre a Bíblia Sagrada. Deus dá na Bíblia para nós orientação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ok? Então, sendo assim, que Deus pode abençoar-nos, que Deus pode ajudar-nos a cada dia estuda essa palavra, busca, examina, conche mais, conche a verdade, para que nos seja liberto ou libertado pela palavra de Deus. Que Deus pode abençoar-nos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.